E aqui Salmos capítulo 34, versículo 18, diz assim: o Senhor está mais perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva o espírito abatido. Quem escreveu esse salmo aqui? Esse salmo aqui foi Davi que escreveu. Por que Davi escreveu esse salmo? Você lembra daquela passagem que Davi se fez de louco? Lá no rei Aquis, ele fez de louco. Quando ele fez de louco, daqui a pouco eu vou ler para você esse versículo. E ele foi expulso dos filisteus. E aí ele entendeu que quando ele se quebra o coração, Deus tem misericórdia. Olha só, qual o motivo na qual ele escreveu esse Salmos 34? Olha aí, 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. A gente tem que explicar a palavra para a gente poder entender. Teve uma ocasião que ele fez de louco. 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. Através dessa situação ele escreve aquele salmo. Cada salmo tem um motivo porque foi escrito. Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi para procurar Aquis, o rei de Gate, o rei de Filisteus. Ele foi procurar o inimigo. Todavia o conselheiro de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem canta as suas danças? Saul bateu 100 milhares e Davi suas 200 milhares. Davi levou a sério aquela palavra e ficou muito medo de Aquis, o rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: vejam, esse homem, ele está louco. Por que trazes aqui? É por causa desse episódio que ele escreve Salmos 34, versículo 18: o Senhor está perto do que tem coração quebrantado e salva o espírito abatido. Agora eu quero dizer uma coisa para você aqui. Quem já te fez de louco já na vida? Só eu que fez de louco na vida? E não é assim a vida nossa? Às vezes tem que dar uma de doido. Se você não for dar de doido, as pessoas atropelam a gente. Não é assim na família, na empresa, no dia a dia? Você tem que dar uma de doido? Fazer de bobo já é uma outra história. Quem já fez de bobo aqui para não brigar? Você que é mãe, você sabe que você fez de bobo várias vezes para não brigar com o filho. Você que é esposa, você fez de bobo várias vezes para não brigar com o marido. E o pastor já fez de bobo várias vezes para não brigar com as ovelhas. Você entendeu? E às vezes é assim. E a gente tem que fazer de louco, a gente tem que fazer de bobo para entender a circunstância. E aqui Davi, ele foi liberto dessa situação, não só essa, como outras situações. E ele tinha o coração quebrantado. E ele percebeu que quando ele tinha o coração quebrantado, Deus estava com ele. Eu quero dizer algo para você. Se a gente entender o significado de ser coração quebrantado, Deus está mais perto de nós do que nós imaginamos. É bem claro. Deus, ele escreveu isso: Deus está perto quem tem o coração quebrantado. Quando você tem um coração quebrantado, Deus está contigo. Entenda isso, coloque isso na sua cabeça. Mas o que significa coração quebrantado? Pastor, eu canso de ouvir coração quebrantado, mas não sei o que significa isso. Ter coração quebrantado significa reconhecer a sua própria fraqueza. Eu sou fraco. Nós somos fracos. Nós não somos super-herói. Super-herói nós somos para os nossos filhos. Lá, as crianças estão lá, nós somos super-herói para eles. Nós viramos uma onça para defender nossos filhos. Você não vira uma onça para defender seus filhos? Ou é só eu? Seus netos? Mas quando nós entendemos que nós somos não fracassados no sentido assim de vida, minha vida é fracassada, não. Nós somos um fraco diante da presença de Deus. É Ele que manda, é Ele que está no controle das nossas vidas. Ser não somos nada. E as coisas não são do nosso jeito. Ei, eu quero dizer para você algo. As coisas não são do jeito que nós achamos que tem que ser. As coisas são no jeito de Deus. E quando nós entregamos nossas vidas na mão de Deus, quando nós nos quebrantamos no altar, Ele trabalha nas nossas vidas. Nós devemos entender que é Ele que poderá nos ajudar. É Ele, só Ele. Não tenta brigar com a circunstância. Não tenta levar as coisas no peito. Tem que ser do meu jeito, tem que ser pela força, não tem que ser pela raiva, tem que ser não é assim. Eu sou assim, morri assim,
e vou morrer desse jeito, eu aprendi desse jeito, eu aprendi dessa forma. Não é desse jeito. A gente tem que entender o seguinte: eu não levo o desaforo para casa. Quando nós convertemos, quando nós aceitamos Jesus, nós tornamos uma nova criatura. E quando nós tornamos uma nova criatura, ela engloba várias das coisas. Mudança de vida. As pessoas que não têm coração quebrantado, elas não dependem de Deus. Mas todas as pessoas que têm o coração quebrantado dependem de Deus. Eu confio em Deus. Eu sei que as coisas não estão fáceis, eu sei que está difícil, mas eu sei que meu Redentor vive, eu sei que meu Deus está comigo. Eu estou passando por luta, eu estou passando por batalha, ou eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Não está sendo fácil na minha casa, não está sendo fácil meu pai no trabalho, mas Deus está no controle. Ele sabe o que é melhor para mim. Talvez Deus esteja fazendo um tratamento na tua vida. Talvez Deus esteja fazendo um tratamento na minha vida. E quando Deus faz um tratamento na nossa vida, irmão, não se envolve nisso. Não tente ajudar uma pessoa que está passando por um tratamento de Deus. Vai ser ruim para a pessoa que vai ajudar, e vai ser ruim para aquela pessoa que precisa ser tratada. Deus, a Bíblia fala que Deus restaura, Deus salva a nação com o coração quebrantado. Estou falando de nação. Olha só, Salmos capítulo 147, versículo 2. Vocês estão entendendo, igreja? Coração quebrantado. Como você veio hoje aqui? Pastor, eu vim aqui na igreja com coração duro. Você tem duas alternativas, e eu tenho duas alternativas. Ou você voltar com o mesmo coração para casa duro, ou eu voltar para casa com o mesmo coração duro, montar no meu carro e ir embora, e sair daqui do mesmo modo que eu entrei. Perdi tempo, gastei gasolina do carro. Ou eu entrar aqui com coração duro e sair daqui com coração quebrantado. Sair daqui mudado, transformado, renovado. É duas opções. Não importa como você entrou, não importa como eu entrei aqui. O que importa é como você irá sair, como eu irei sair. Como você está? Pastor, eu estou triste. Pastor, eu estou decepcionado. Pastor, eu estou cansado. Estou injuriado. Pastor, as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Não vai acontecer do jeito que você quer. Vai acontecer do jeito que Deus quer. E Salmos 147, versículo 2. Se vocês não estão entendendo direito um pouco o que eu estou falando, porque eu estou com o dente aqui, o siso mole, muito mole, e vai extrair nessa quarta-feira. Então às vezes fala um pouquinho, porque o dente está um pouco mole, doendo um pouco. Mas vocês estão ouvindo certinho, estão entendendo? Estão entendendo? O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura o coração quebrantado e cuida das suas feridas. Somente Ele restaura Jerusalém. Ele congrega com o exilado de Israel. Olha só que versículo riquíssimo. Versículo 2: o Senhor edifica Jerusalém. Quem edifica a sua casa? É o Senhor. Só Ele cura os coração quebrantados. E nessa noite, se você tiver coração quebrantado, você, caso se necessita quebrar o coração, Deus vai te restaurar, Deus vai te curar. Se fala de cura, então fala de enfermidade. Concorda? Então ele diz, o que está falando aqui? Se a pessoa não se quebrantar, ele fica enfermo, fica doente. Doente espiritualmente, doente emocionalmente, doente espiritualmente. Somente Ele restaura. Somente Ele restaura. É só Deus que restaura as nossas vidas. Só Ele que restaura a tua vida. Só Ele que está no controle da minha vida, da tua vida. O que significa aqui?
Para Deus fazer a parte dele, eu preciso fazer a minha primeiro. Para Deus restaurar, para Deus me curar, para Deus me unir, eu e minha família, eu preciso primeiro me quebrantar, eu preciso primeiro me ajoelhar, eu preciso primeiro me converter, eu preciso primeiro tomar uma atitude, iniciativa, querer. Não é isso que diz o texto? O salmista diz que Deus restaura uma nação se ela tiver com o coração quebrantado. Não é uma pessoa, é uma nação. Quantas vezes Deus restaurou Israel, e quantas vezes Israel desviou do caminho do Senhor e pagou preço. O salmista está dizendo que Deus restaura a igreja quando a igreja está com o coração quebrantado. Meu irmão, quando a igreja está com o coração quebrantado, é o avivamento. Todo mundo quer atrás do avivamento. O maior avivamento é o quebrantamento. E em abril nós vamos fazer nossa vigília aqui. Eu faço a vigília, eu gosto de fazer a vigília pelo menos uma vez por mês. A gente vai fazer uma vigília numa sexta ou num sábado, não sei. Mas tem que ter vigília. Tem que ter jejum. Eu estou de segunda até hoje de jejum. Só tenho uma refeição só estou jantando. E é um jejum fraco. Só estou jantando de segunda até hoje. E é um jejum fraco para mim. Porque eu sei que eu vou muito mais. Só na água. 21 dias só na água. 30 dias só na água. Então, se eu comer uma refeição só por dia, eu já cheguei em 50 dias, umas 4, 5 vezes. 50 dias só uma única refeição. Eu não estou falando aqui para aparecer, não. Eu estou falando aqui para incentivar você. Para incentivar você. Porque a gente quer busca do Espírito Santo, a gente quer avivamento, a gente quer mudança de vida, mas precisa mudar de comportamento. Se a nossa mudança de comportamento não tiver, não adianta, irmão. Ah, meu jejum é café, meu jejum é arroz. Não, o jejum é comida, tira tudo. É só na água. Tirando isso é propósito. Fazer um propósito. Eu não vou tomar café. Então é um propósito. Ah, pastor, eu vou ficar uma semana sem tomar café. Tá difícil. É abstinência. Concorda, igreja? Hã? É ou não é? Então é abstinência ou é jejum? É a lógica da coisa. Muitas pessoas estão exiladas, presas nas trevas, porque não se quebrantaram no Senhor. Aqui está falando de crente, aqui está falando do povo de Deus, aqui está falando de Israel, não está falando do mundo, está falando da igreja exilada, igreja presa, igreja em cativeiro. Pessoas dentro da igreja, dentro do seu cativeiro. Quebrantar significa partir no meio. Ter o coração quebrantado é sentir por dentro um livramento, um refrigério. Toda pessoa que é quebrantado por dentro, ele sente visivelmente a presença de Deus. Você deu para entender que é um preço na vida? Tudo é um preço na vida. A gente fazendo as coisas certinho já é difícil, é ou não é? Você faz certinho já é difícil. Imagina não fazendo as coisas certas. Imagina fazendo as coisas meia boca. Não, tem que ser coração quebrantado, irmão. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu não sei como. Às vezes eu falo assim: nossa, o pastor. Não, eu não sou santo. A palavra vem primeiro para mim, igreja. É para mim, primeiro vem o pregador. E eu vou dizer uma coisa para você, igreja. Eu estou conhecendo a igreja está me conhecendo. Se eu pregar aquilo que eu não vivo, eu não prego. Eu não prego aquilo que eu não vivo. Tenha certeza disso. Quem me conhece sabe. Já pastorei em várias igrejas, conheço muita gente. Eu não vivo o que eu prego. Quer dizer, eu vivo o que eu prego. Olha, eu distorcendo o que estou falando aqui. Que dia que eu pregar aquilo que eu não vivo, eu desço o microfone para baixo, não subo mais no altar. Eu estou falando para a igreja, vamos ficar aqui muitos anos juntos, amém, igreja? E aí ó, vai ficar gravado, grava aqui hoje, memoriza. Nossa, o pastor falou aquele dia lá. Não, eu vivo aquilo que eu prego.
Quebrantamento. Vamos falar um pouco de quebrantamento nessa noite, mais que nós já falamos. O que significa um pouco do quebrantamento? O quebrantamento é um rompimento da nossa vontade pessoal. É o rompimento da nossa vontade pessoal. Sabe que você tem vontade de fazer as coisas e não pode fazer? Isso é quebrantamento. O eu já não manda mais. Quando me converti, o eu já não existe mais. Quando eu casei, o eu já não existe mais. É nós. Quando eu aceitei Jesus, não é eu, é Ele. Quando eu casei, não é eu, é nós. É assim, muda. O verbo muda. E quando nós quebramos, quando nós somos quebrantados, a nossa vontade pessoal já não faz mais efeito, já não é prioridade mais. É igual ao casamento, você esposa, muitas vezes você abre mão daquilo que você gosta para agradar a tua esposa, seu marido. Muitas vezes a esposa deixa de gostar algo para poder agradar filhos. Ou não é assim? Você não é assim, mãe? Você não faz isso? Você deixa de fazer aquilo que você gosta para agradar o marido, para agradar a esposa. Ou é só na minha casa que é assim? Lógico que não, na tua casa é assim. E com Deus é a mesma coisa. E muitas coisas que nós gostamos do mundo, e nós deixamos o mundo para trás, porque nós convertemos. Porque o pecado ele é gostoso. Se o pecado fosse ruim, todo mundo pecava, meu irmão. O problema não é pecar. Ei, o problema não é pecar. O problema é a consequência do pecado. E a consequência do pecado, meu irmão, aí não tem dinheiro nenhum que pague. E Lucas capítulo 22, versículo 41, lá no Getsemane, olha o quebrantamento. Não vou fazer minha vontade, vou fazer a sua vontade. Jesus se afastou deles e ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se querem, faça de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a rompimento. Não é minha vontade mais. Não é isso? Quem é casado? Os homens que é casado aqui, levanta a mão, por favor. O homem que é casado, quem manda em casa? Não é as mulheres que mandam? Não, vamos falar a verdade, é ou não é? Cadê os homens, irmão? As mulheres mandam em casa? É, elas mandam em casa. Fala que não manda, você apanha. Não é não? Quem manda em casa são as mulheres. Por quê? Você faz a vontade dela. E na igreja, nossa vida espiritual, quem faz nossa vontade? É Deus. É Deus. É claro que num casamento tem um bom senso. É claro, tudo isso é óbvio. Mas a vontade prevalece da mulher. Jesus é um grande exemplo de fazer a vontade do Senhor. O cristianismo é assim, ele prevalece a vontade do Senhor. Uma das coisas mais importantes na caminhada cristã é entender que Deus está no controle. É a vontade dele. Qual que é a vontade dele para comigo, para você? Uma das coisas mais importantes é a gente entender que nós estamos abrindo mão daquilo que nós gostamos para agradar ao Senhor, para agradar a Deus. Porque o pecado não é ruim, acabei de falar para você aqui. Mas eu deixo de pecar porque eu quero ser quebrantado. Eu deixo de pecar porque eu sou uma nova criatura. Eu deixo de pecar porque eu quero ir para o céu. Eu deixo de pecar porque eu sou da casa do Senhor. A vontade de Deus está acima de qualquer situação. De qualquer situação. A vontade de Deus é boa, perfeita. Jesus morreu, ressuscitou para nos dar vida. Aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Não é meu mais. Eu não mando mais em mim. Eu não mando mais na minha filha, no meu filho, no meu casamento. Quem manda em mim é o Senhor Jesus. É Ele que está no comando da minha vida. Eu já entreguei tudo na mão dEle. Eu não tenho que fazer a minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. É Ele, somente Ele pode todas as coisas. É Ele. Eu tenho que fazer a vontade do Pai. Quebrantamento é abrir mão
da autoconfiança. Deixa comigo, estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Salomão escreve em Provérbios capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todo o seu caminho, e Ele mostrará o caminho certo. Que versículo lindo! 2 versículos. Quando nós confiamos no Senhor, Ele nos mostrará o caminho certo. Quando eu falo assim, eu vou para a direita, mas se Deus manda para a esquerda, então eu vou para a esquerda. Não, eu vou para a esquerda, mas Deus manda para a direita, eu vou para a direita. Porque Deus me leva para o caminho certo, para o caminho onde eu devo andar. Não é eu mais. Eu não tenho controle nenhum, não tenho autoconfiança nenhuma. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, eu tenho fé. Por isso que eu faço. Não é autoconfiança, é em fé no Senhor. Eu estou fazendo porque eu creio no Senhor, porque Deus mandou fazer. E eu estou fazendo porque Deus permitiu para mim fazer. Então eu tenho autoconfiança porque Deus me deu direção. Então eu estou debaixo da direção do Senhor. Nós falamos de Noé. Noé ficou 100 anos construindo uma arca. Noé ficou 1 ano dentro da arca. Noé soltou um corvo. Noé soltou uma pomba. Noé soltou outra pomba. E Noé esperou 7 dias, depois esperou mais 7 dias. Noé esperou Deus falar: abre a porta da arca. E aí abriu. Saia, ele saiu. Espalha, ele espalhou. Não é autoconfiança, é crer naquilo que Deus pediu para fazer. Deus, Ele nos protege, nos dá força para vencer todas as dificuldades. Não é autoconfiança não em mim, a minha autoconfiança está em Deus. E eu creio que essa situação que eu estou passando, caso você esteja passando, vai passar. Parece ser difícil, sim, mas Deus está no controle. Mais uma coisa de quebrantamento. Quebrantamento é amolecer o nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e crie raízes. Quebrantamento é amolecer o nosso coração e deixar que a palavra penetre. Aqui é uma igreja raiz. Aqui tem 27 anos, eu conheço a maioria aqui, e vocês estão aqui vai muito tempo. Então vocês são cristãos raízes. Que é difícil hoje nessa geração achar cristão raízes. O que é cristão raiz? É o cristão que fica no lugar, não sai do lugar, permaneça lá. Ou é crente há muitos anos. Quando estamos com o coração quebrantado, a palavra tem vida, ela é cortante, ela rasga o nosso coração, meu irmão. A palavra amolece. Você não precisa de muita coisa, apenas você precisa ouvir o que Deus tem para você nessa noite. Apenas ouvir a sua mensagem, a sua palavra. Você lendo um texto, entendendo o texto, já é o suficiente. O maior revelador que tem é a própria palavra do Senhor. A palavra machuca às vezes, ela destrói, ela rompe. Ela machuca. Ela machuca. Quando a palavra fala que nós somos pecadores, quando a palavra fala que nós devemos converter, quando a palavra fala que nós devemos ser transformados, quando a palavra fala que nós devemos mudar de vida, quando a palavra fala que nós devemos ser quebrantados, meu irmão, a gente tem duas saídas: ou nós iramos, ou nós nos quebrantamos. Por isso que era difícil suportar a palavra. Quando Jesus pregava, a maioria não suportava, e muitos foram embora. E aí Pedro pergunta: por que o povo está indo embora? E Pedro falou assim: quer ir também? Porque é duro. Mas a palavra, para quem entende, é doce. É só um amém aqui, igreja. Para quem entende a palavra, ela é doce como o mel. A palavra do Senhor é maravilhosa, porque ela moda, ela muda. A palavra, ela é viva, ela é capaz de quebrar. E mais forte que nós somos, nos sentimos vencidos pela palavra. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Ô Senhor,
Cuida da tua igreja, Senhor. Mateuzinho, só pede para a gente tocar um louvor de fundo, por favor. Agradeço, viu? Eu não sei como você veio aqui nessa noite, como você está. Curva a sua cabeça. Fale com Ele nesse momento. Fale com Ele. Talvez você esteja passando por uma luta aí nesse momento. Talvez seja difícil para você, igreja. Mas pede para Ele. Fala: Deus, eu preciso de algumas mudanças, Senhor. Venha para frente você nessa noite. Pastor, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, Senhor. Tem algumas coisas que eu preciso ser quebrantado, e isso não são para poucos. São realmente para aquelas pessoas que realmente querem ser quebrantado. Venha para frente. Tem muitas pessoas que têm vergonha de vir para frente num apelo como esse, mas quebra essa vergonha aí, porque está em primeiro lugar a tua vida, meu irmão.